E é hora do futebol aqui no Balanço Geral. Começamos com notícias do Grêmio. O Tricolor entra em campo amanhã, às 4 da tarde, para enfrentar o Criciúma no estádio Heriberto Russi. O técnico Renato Portaluppi está focado em reestruturar o time após a eliminação da Libertadores da América e a retomada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de amanhã, Renato irá desfazer o esquema com 3 zagueiros utilizado na partida contra o Fluminense, que resultou na eliminação do Grêmio. A tendência é que ele mantenha a dupla de zaga formada por Gemerson e Kahneman e recoloque Franco Cristaldo no time titular. O Grêmio precisa vencer o Criciúma fora de casa para continuar avançando na tabela. Sobre isso eu converso agora com meu amigo Gutierre Sanches, já está ao vivo conosco. Boa tarde, Gutierre. É a retomada para o Grêmio, né? Depois dessa eliminação, foco total agora no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Gamão? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá ligado no Balanço. É o que resta ao Grêmio, né? E não é uma situação tão tranquila assim. O Grêmio não tá com uma classificação garantida em Libertadores, muito longe disso. O Grêmio ainda luta contra o rebaixamento. Mandou muito mal nas Copas e agora vai ter que se reestruturar. Começa com um jogo que, apesar de difícil, sem Santa Catarina, é muito melhor do que voltar ao Brasileiro contra uma equipe das mais fortes. O Grêmio tem que aproveitar e passar a jogar bem, porque não estava com bons resultados, time reserva em algumas partidas, indo bem até, mas agora só o que resta é o Brasileiro e tem que tocar até o final do ano sem um rebaixamento, que daí seria desastroso, né, Gamão? Com certeza, e tem a sombra do rebaixamento, né? Realmente continua sendo uma sombra e não é fácil, né, jogar nessas condições. Gutierre, vamos falar do Internacional, que também entra em campo, né? O Internacional entra em campo amanhã, às 7 da noite, no estádio Beira-Rio, para enfrentar o Cruzeiro. O Inter ele busca também retomar o caminho das vitórias após uma sequência mista de resultados. Depois de vencer o Juventude, a equipe sofreu uma derrota, né, recentemente para o Atlético Goianiense. Agora, jogando em casa contra o Cruzeiro, o Colorado tem a oportunidade de conquistar uma vitória importante no Campeonato Brasileiro e se distanciar da parte inferior da tabela. A expectativa é que o ataque seja novamente formado por Ener Valencia e Rafael Borré, com a possibilidade também de Alan Patrick retornar pelo menos ao banco de reservas. O time tem enfrentado dificuldades para marcar gols e possui um dos piores ataques da competição. Mas o jogo de amanhã, às 7 da noite, representa uma chance crucial para melhorar a situação do time Gutierre Sanches. Situação parecida, né, Gamão? Já há mais tempo eliminado das Copas, também vive situação delicada. Não tão delicada quanto a do Grêmio no Brasileiro, porque ainda tem alguns jogos a menos no Internacional. Vai começar a pagá-los agora nessa semana. Mas o Inter está com uma dificuldade enorme de fazer gol, perdeu pro Lanterna na rodada passada, não tem outras competições. O Roger sofre uma pressão pelo trabalho e um pouco mais até por ter origem no Grêmio. Então a situação do Inter também não é muito fácil. O Inter tem trocado, contratado dirigentes, trouxe o D'Alessandro, que era até uma espécie de oposição, em que pese ele ser um ídolo de todos, mas ele era uma espécie de oposição dessa gestão. Ela teve que, entre aspas, apelar e chamar o ídolo. Então a situação do Inter também não é boa. O Inter precisa também se reencontrar nesse Campeonato Brasileiro. Tá certo, e do Inter vamos para o Juventude, porque antes da dupla Grenal entrar em campo, o Juventude tem aí um compromisso importante hoje. O time joga às 4 da tarde em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Juventude é atualmente o melhor time gaúcho no Campeonato Brasileiro e hoje enfrenta o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, sob o comando do técnico Jair Ventura. O Juventude está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Uma vitória contra o Lanterna da competição, mesmo fora de casa, pode alçar o Juventude ainda mais na tabela e consolidar sua posição na parte superior da classificação. Este desempenho mostra, né, que o ano está sendo muito promissor para o clube. Realmente uma boa campanha, né, Gutierre? O melhor projeto de futebol do Rio Grande do Sul, né, Gamão? Se a gente for olhar os resultados obtidos e o que gasta o Juventude, com muita responsabilidade, eu diria, é o melhor projeto. E é o melhor time na temporada. O Juventude, claro, não ganhou o gauchão do Grêmio, mas fez final de gauchão, segue vivo na Copa do Brasil, é preciso lembrar, pega o Corinthians, e ainda é o melhor colocado no Campeonato Brasileiro. Eu comento esse jogo hoje à tarde pela Rádio Guaíba contra o Atlético Goianiense, é mais uma oportunidade. O Lanterna é uma oportunidade para o Juventude seguir, pelo menos nessa toada, de uma classificação sul-americana, uma tranquilidade de não cair para a segunda divisão e, quem sabe, beliscar uma classificação às semifinais da Copa do Brasil contra o seu Corinthians.
Tá certo, Gutierrez. E antes da rodada, vamos conferir como está a tabela do Brasileirão. Olha lá. Botafogo é o líder com 46 pontos. Em segundo está o Fortaleza, também surpresa do campeonato, com 45. O Palmeiras e o Flamengo completam o G4. O Bahia e o São Paulo iriam para a pré-Libertadores. O Juventude é o melhor gaúcho na competição. O time da Serra está na 11ª posição. Na 13ª vem o Inter. O Grêmio é o 15º. Na zona do rebaixamento estão Corinthians, Fluminense, Cuiabá e o Atlético Goianiense. Bom, e o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que incluirão partidas contra o Equador e o Paraguai. Na lista tem novidades. Balança. Dorival Júnior apresentou um time com caras novas, literalmente novas. Com apenas 17 anos, o atacante do Palmeiras, Estevão, é um dos estreantes. Ele se emocionou assistindo à convocação ao lado da família em São Paulo. O outro novato é do Rio e também comemorou muito. Luiz Henrique, o atacante de 23 anos do Botafogo, vai usar a amarelinha pela primeira vez. Os dois se juntam a Endrick, de 18 anos, atualmente no Real Madrid e convocado novamente. O técnico da seleção brasileira pediu paciência com os caçulas. Nós temos que ter muitos cuidados para que não percamos um menino que tem uma capacidade e que com certeza poderá nos dar aí um retorno muito grande. Vamos ter paciência com todos eles. A lista de convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai no mês que vem ficou assim: goleiros Alisson, Bento e Ederson. Nas laterais, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Para a zaga, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio de campo, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo. Para o ataque, além de Endrick, Estevão e Luiz Henrique, Dorival chamou Pedro, Savinho e Vini Júnior. Depois da eliminação amarga do Brasil na Copa América, essa vai ser a primeira vez que Dorival Júnior comanda a seleção na rota para a Copa do Mundo. O Brasil vem de 3 derrotas nas eliminatórias e ocupa a 6ª colocação na tabela. Nós temos sim que corrermos atrás, até porque a posição que nós estamos nesse momento não é confortável. Então nós temos que dar muito mais do que aquilo que temos feito até então. E eu tenho certeza que esse espírito vai mudar. Nós daqui a pouco teremos novamente o torcedor brasileiro ao nosso lado. Bom, deixa eu conversar com o Gutierrez Sanches para fazer essa análise dessa seleção, com novidades também. Uma delas, o Luiz Henrique, que está jogando muita bola realmente no Botafogo. São duas boas novidades, eu diria. O Estevão e o Luiz Henrique estão jogando muito bem. O Pedro também acho uma novidade. Eu sempre penso assim, né, Gamon? Claro que eu sei que há um nível muito maior na Europa. Jogadores de lá, em sua maioria, são os chamados, é óbvio. Mas, primeiro, a gente já atingiu um nível bem legal de clubes aqui no Brasil. Então, a gente tem capacidade de ter grandes jogadores como o Luiz Henrique. O Botafogo botou 20 milhões de euros para trazer ele da Europa e ele era disputado por outros grandes clubes. O Pedro tá jogando bem e na característica dele não tem ninguém hoje na Europa, brasileiro, fazendo melhor ou que tem essas características de jogar bem, mas ser um cara também, um centroavante mais tradicional, como a gente costuma dizer, apesar de jogar muito bem e até armar para os outros. Então, eu gostei da seleção. Não tem uma grande injustiça, eu sempre costumo levar para esse lado. Tem alguém que ficou de fora que a gente, olha, esse cara deveria estar lá. Pode até ter. Se for uma resposta positiva, ele faria tanta diferença assim? Para mim, é isso que eu levo em consideração. Ainda mais o Dorival levando em consideração que esses garotos que têm 16, 17, fazer o quê? São os que temos de melhor, sejam convocados. Mas tem que usá-los, não é para teste, é para jogo e eles já sabem a responsabilidade que tem. É o que eu estava falando até com os colegas aqui, era isso. Quando a gente lançava um jogador em outros tempos, a gente já tinha uma seleção consolidada, uma seleção forte, e esses jogadores mais jovens, com 16, com 17, entravam no segundo tempo, então não tinha uma pressão tão forte sobre eles. E agora não, a gente tem uma seleção muito jovem e toda a responsabilidade cai nas costas de quem tem 18, de quem tem 19. É aquela quebra geracional que a gente chama, né? Os jogadores de 28, os jogadores de uma idade mais média, pelo menos para essa posição,
Vinícius Júnior, que a gente trata assim como o mais velho, mais expoente deles, ele tem 24. Isso. Então é uma quebra de geração. Fazer o quê? É eles que a gente tem, é com eles que a gente vai, eu confio pelo menos no talento. Vamos ver como eles vão se comportar com a responsabilidade da camisa da seleção. Mas a gente acabou de ver aí. O Endrick já veste a do Real Madrid, o Estevão já tá brilhando muito numa camiseta pesada do Palmeiras. Então, a gente também tem que confiar um pouco mais. Talento eles têm, agora é confiar no que eles podem fazer. Perfeito. Gutierrez, muito obrigado pela participação, uma boa tarde para você. Agora, 1h52.